aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos falar sobre ele, né, já que a gente entrou nesse caso, assim. Sempre pergunta, eu gosto de entender o trabalho, né, cara, que eu acho que é o maior desafio. O Diniz é diferente, beleza. Né? O que a gente vê? A gente vê em campo, né, a diferença do time. Ontem o Júnior falou bem disso, né? Essa intensidade no treino, né? É diferente no quê? Fala pra gente, primeiro essa parte que você também falou aqui com muita propriedade mental, a gente vê muita preocupação de Diniz com a pessoa, com o cara, e depois a parte técnica que eu quero saber também, treino, tudo mais. Primeiro a parte mental, assim, ele é diferente nesse sentido, assim? Mano, ele é diferente, O Diniz, ele fazia com que a gente... Eu lembro na época da Sul-Americana, a gente foi pegar o Peñarol fora, a gente foi jogar contra Corinthians lá. Ele fazia com que a gente fosse pra esses jogos quase com a certeza que a gente ia ganhar os jogos. Porque era um nível de confiança muito alto que ele passava pra gente. Normalmente, jogos assim, você vai pegar um River Plate lá, você fala, o jogo vai ser duro, irmão, vamos. E você chegava com o Diniz, você fala, cara, vamos ganhar esse jogo. E isso, ele faz com que a gente acredite, porque a gente treina muito, ele deixa a equipe dele muito preparada pra aquilo ali. Então, o fator mental realmente é uma parada dele diferente de todos. E o fator do dia a dia, do treinamento, realmente, cara... são treinos que duram, às vezes, 2, 3 horas, cara. E, normalmente, são treinos com os outros treinadores, são 50 minutos. Não que isso seja errado, não. É uma outra metodologia. Mas, realmente, a gente treina muito... Repetição, cara. É muita repetição. Eu vi o André falando aqui sobre, também, é muita repetição. A gente fica muito confortável... a questão dos treinamentos de saída de bola, né? De saída de bola. E aí, por exemplo... Uma equipe do Diniz, a gente passa, sei lá, 1 ano treinando saída de bola todos os dias por 2 horas. E aí, uma equipe que não costuma pressionar essa saída de bola, treina durante 4 dias, fala, vamos enfrentar o Fluminense. Então, vamos treinar aqui essa semana pra gente pressionar o Fluminense. Você não vai conseguir ter sucesso, porque a gente tá treinando 1 ano isso. E aí o cara treina 4 dias e não consegue, porque sai. A não ser que a equipe treine durante 1 ano, também há pressão em cima da saída de bola. E aí a nossa falidade é isso, porque a gente treinava muito as coisas com o Diniz, né? E a gente treina muito a imprevisibilidade com o Diniz. O Diniz é um cara que treina isso. Então, por muitas vezes, ele pegava o time reserva, botava 4 jogadores a mais e botava pra pressionar a equipe titular. E ficava vai, e tentava uma imprevisibilidade ali nos treinamentos. Ele treinava isso. Você botava mais jogadores, por exemplo, pra pressionar. 4 a mais e pra você sair jogando. Tentar sair disso. E o Fluminense melhorou quando tava um jogador a menos, contra o Flamengo agora, lembra? Por exemplo. Outro dia rolou isso. Ficou com 10 em campo e, né, conseguiu... venceu o jogo, né? Assim. Venceu o jogo. Tu lembra de orientações que ficam na sua cabeça que o Diniz te deu, assim? Cara, eu lembro dele falar o tempo inteiro pra gente se aproximar pra receber a bola. O tempo inteiro. E aí ele mostrava isso em vídeos. A gente também assiste muitos vídeos. E o jogador que, quando o cara tá com a bola, que o cara tá sendo pressionado, que não aparece pra jogar, é um cara que é cobrado muito no vídeo. Então você passa até por um constrangimento. E aí ele faz com que a gente crie um laço também de empatia. Fala, caralho, meu parceiro tá ferrado ali, eu vou ter que... E vai. E você pode perceber, quando um cara ele tá meio que sendo pressionado, vão 10 jogadores ali dar apoio pra ele pra dar essa linha de passe. Com o goleiro é a mesma coisa. E isso fica muito nítido se você olhar numa parte tática, quando a bola é com algum jogador do Fluminense, a forma como os outros jogadores dão pique pra aparecer. Né? Não é uma coisa, eu vou aparecer, não. É pra dar pique. A forma como os caras aparecem pra receber um passe, com o Diniz faz é diferente. É esse tipo de orientação, né? E aí, quando você fala... que ele tá o tempo inteiro ali, movimenta pro time movimentar pra aparecer, pra jogar, pra receber a bola. Ficava muito marcado essas coisas. Ele falava, cara, vocês quando eram pequenos, vocês sonharam em ficar dando carrinho e dando chutão? Não, vocês sonhavam em ficar com a bola, em jogar, em fazer gol. Então é isso que eu quero com vocês. Eu quero que vocês peguem aquele sentimento mais genuíno de quando você era criança, que é ficar com a bola, fazer o gol, dar o drible. Né? O prazer de jogar futebol. E realmente era muito prazeroso. E os treinos são muito cansativos, mas acabavam os jogos, você não ficava cansado, porque você estava o tempo inteiro com a bola, você não precisava correr 50 minutos, você estava o tempo inteiro ali. Então a gente acabava jogos com ele bem inteiro. Ditando o ritmo, né? Vocês ditavam o ritmo. Sim. O adversário é que tinha que se matar. A gente levava o jogo da forma como a gente queria. A gente acelerava, diminuía, ficava o tempo inteiro com a bola. Agora, você que já esteve dentro do processo do dinizismo, né? Agora tá no momento que a gente teve uma baixa. Aí a gente vai analisar essa baixa. Aí quando ele tava discutindo aqui, o Matheus, na nossa resenha aqui, só nossa, né? E primeiro, quando chegaram os jogadores ali, já no estadual, quando o time tava já embalando, primeiros jogos de Libertadores, time bem, o Cantarelli perguntou, e esse time do Fluminense que tá levando aí Carioca muito bem, Libertadores muito bem, o que pode parar? A gente falou aqui, olha, de repente, o elenco curto pode lá na frente atrapalhar o Diniz, porque
E, na minha opinião, né, esse estilo dele acaba dependendo muito da qualidade técnica, né? Pra você ter essa E bola. ele eleva a qualidade de vários jogadores. Exato. né? Sim. É, melhora o jogador. Mas aí, né? por exemplo, o que aconteceu agora com o Fluminense, até pra ele que eleva é complicado, que ele perde um lado esquerdo todo, perde o Marcelo. E aí, você concorda com isso? Que quanto menos esses jogadores decisivos na mão pra jogar, mais complicado pra ele conseguir sair desse abafo. Todo mundo sabe como marcar o Diniz hoje. Pressiona ele. Ele quer que pressione ele também. Só que ele, com o time completo dele, todo mundo, ele consegue sair desse jogo. Sem esses caras, ele ficou quebrado, né? Sem Marcelo, sem Alexander. Eu não concordo, né, nessa linha de que ele precisa especificamente de jogadores técnicos pra isso. É claro Sim. que precisa de um refino, mas não precisa de 11 gansos ali pra isso, né? Bom. Se cara, eu assisto os jogos do Fluminense pelo carinho que eu tenho com o Fluminense e quando sai um resultado que é negativo e a gente já avalia, pô, caraca, acabou o dinizismo, acabou o Fluminense, tá... Mas, cara, quantas vezes a gente numa partida o time ganha jogando mal e quantas vezes a gente perde jogando bem, cara? E ainda mais no futebol com isso, com diferença de campo. Eu tava assistindo o jogo do Goiás, né, Fluminense e Goiás. Cara, eu acho que o Lima, ele só faz aquele gol porque a bola dá um kick na hora só pra ele pegar. Sim. E quantas vezes, pô, uma equipe tá jogando mal e aí um cara faz um gol assim com uma bola quicando e a equipe ganha e ninguém fala do trabalho. Quantas vezes o Diniz, pô, jogando bem aquilo ali, tomou um contra-ataque. O Fluminense sim tem um elenco curto, mas eu não acho especificamente que seja talvez por uma falta de um Ganso, de Marcelo, até pelos trabalhos que o Diniz fez no Audax, no São Paulo, com jogador que não tinham jogadores ali que eram gênios, sim, eram jogadores muito solidários, mas eu acho que a lesão de alguns jogadores ali nesse contexto da equipe, eu acho que atrapalha sim, mas eu acho que não especificamente sejam jogadores os geniais, Só os cerebrais, só os geniais podem cerebrais. jogar com ele,